E agora a gente entra em um assunto muito delicado, que é o trauma de identidade. É a repressão da orientação sexual que acontece dentro desses templos. E essa repressão sexual, ela é muito mais. Nenhuma religião, pessoal, ao longo da história, nenhuma religião mais maltratou pessoas com identidade de gênero do que a religião cristã. A religião cristã foi a que mais matou e maltratou pessoas ao longo da história. Muitas pessoas carregam esse trauma não vivido, essa experiência amarga de repressão. Então é muito importante que a pessoa que vive esse trauma possa trabalhar isso na terapia. Muita gente cresce em ambientes religiosos ouvindo que sentir atração por alguém do mesmo sexo é errado, é pecado, é abominação. Quer dizer, desde criancinha a pessoa ouve isso. Mas o desejo é latente. E isso gera um trauma de identidade na pessoa, que a pessoa começa a se odiar, a esconder quem de fato ela é, a viver uma vida dupla. A gente tem inúmeros casos de pastores que no altar são heterossexuais, mas fora deles não são. Mantém casos extraconjugais, porque eles trabalham, eles são empregados da igreja, eles precisam manter a aparência. Você tem ideia da dor que essas pessoas carregam? E talvez você fale assim para mim, mas palhaço cristão, mas a Bíblia não diz que é pecado a pessoa praticar relação sexual com gente do mesmo sexo, ter desejo? A gente precisa ter muita clareza para entender que toda essa construção ela vem do período medieval. O que é período medieval? É o que a gente chama de Idade Média. Por isso que é média, medieval. A Idade Média, ela começa com a queda do último imperador de Roma, e aí eu estou falando do século V, 400 e poucos anos depois de Cristo. E o período medieval, ele vai até a queda da cidade de Constantinopla, que é no século XV, quando a cidade de Constantinopla ela é conquistada pelo sultão Maomé II, que foi um sultão que conseguiu criar uns determinados canhões, e com esses canhões ele conseguiu fazer o que ninguém teria feito até aquele momento, que foi derrubar os muros da cidade de Constantinopla, que naquela época, se eu não me falha a memória, posso estar errado agora, era uma cidade católica ortodoxa, não era uma católica romana. Então, o período medieval ele é um período de 1000 anos, aonde houve uma hegemonia católica. Alguns historiadores chamam de período de trevas, porque era uma época onde a igreja perseguia cientistas, perseguia médicos, a igreja controlava tudo. E aí a igreja passou a demonizar a prática homossexual, mesmo ela sendo muito comum dentro dos credos romanos, porque a religião ela é hipócrita. Ela vai exigir dos seus súditos aquilo que ela mesma não condiz. E aí vem a religião protestante, cristã, e ela absorve muito do que a Igreja Católica estabeleceu como parâmetro de guia moral. Embora a igreja religiosa protestante hoje critique a Igreja Católica, mas ela sem saber ou sem ensinar, muito do que a Igreja Católica estabeleceu nos concílios é cultuado pela Igreja Evangélica. Porque quem estabeleceu a Santíssima Trindade foi a Igreja Católica. E a Igreja Evangélica abraçou. Então, hoje nós temos no Brasil, em especial, né, um desprezo da religião umbandista. Nós temos a Pombagira na Umbanda, que é uma identidade da Umbanda. E segundo a religião cristã,
Os homossexuais, eles são vítimas de uma influência de uma entidade da Umbanda chamada Pombagira. Então é comum nos templos religiosos pessoas afeminadas incorporadas e a entidade dizer: eu é que faço ele ter desejo por outros homens, por outras mulheres. Boa noite, meu querido Rolando Araújo, seja bem-vindo. Mas é só no Brasil que a gente vê pessoas incorporadas e essas entidades se identificando com entidades da Umbanda: Pombagira, Preto Velho, Zé Pilintra, Maria Padilha, Maria Mulambo. Em outros países, você não vê isso. Claro, se for um brasileiro que saiu daqui já com esse repertório e vai para fora, para o estrangeiro, isso pode se repetir, mas a gente não vê nativos de outras nações, essas entidades se apresentando com esses nomes. Isso é oriundo do Brasil. Então, isso traz culpa, medo, porque a pessoa está inserida dentro do sistema e até aí tudo bem, quando a pessoa é um servo, um seguidor independente, só ela vai na igreja, ela começa a entender que aquele ambiente não é para ela, ela sai. Mas e quando é o filho do pastor, que passa a ter desejos pela, pelo coleguinha da escola?